Pânico na Floresta 6. Pânico na Floresta 6 começa com um casal de safados que estão fazendo uma trilha de bicicleta no meio da floresta dos canibais. Eles fazem uma pausa para fazer um tchaca-tchaca na buchaca em uma fonte termal que tem por ali e o Três Dedos fica só de olho. Eu sou safadão. E depois dessa saliência, eles voltam pra trilha. Mas não duram muito. Os canibais começam a perseguir eles. E o primeiro que toma é o cara, que é morto por uma flechada na cabeça. Eita porra. E usando arame farpado e um machado, os canibais matam a mulher. E essa sofreu, hein? Sim. Caracas. O filme corta para os nossos protagonistas, sendo o principal o Danny, um jovem que descobre que era adotado e que sua verdadeira família envia uma carta para ele, dizendo que ele é o herdeiro de um hotel. E ele e seus amigos estão indo ver se essa história é verdade mesmo. É verdade. Sim. E velho, o grupo de jovens desse filme aqui, tirando o Danny e a sua namorada, a Toni, são os mais esquecíveis de toda a franquia. Eles continuam sendo burros e só querendo safadeza. Mas a escolha de atores deu uma dificultada, porque todo mundo ali parece que é igual. E você termina o filme sem nem lembrar quem é quem ali. Mas enfim, o importante é que todos vão morrer. Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho, não faz... E bom, todos chegam até o hotel, que se chama Hot Springs. Mas tem um detalhe, um amigo do Danny dá uma pesquisada e diz que antigamente esse lugar era um sanatório. E agora é um hotel de luxo. Hot Springs, fundada em 1926 por famílias desconhecidas. O primeiro sanatório do país nos arredores de Battle Creek. E esse lugar é gigantesco. E apesar do tamanho, apenas duas pessoas cuidam de tudo ali. Os irmãos Jackson e Sally. E essa irmandade é forte até demais, hein? Olha só aí, ó. Meu Deus! Incesto! Meu Deus do céu. E foram os dois que enviaram a carta pro Danny. E esse papo dele ser herdeiro é verdade, mas um de desculpa para atrair ele. Só que os dois não esperavam que o Danny ia trazer uma caravana com ele. Somos só a primeira leva. Deu a porra, fudeu foi tudo. E até tem outros hóspedes no hotel, um bocado de velhos. É idoso pra todo lado, mas todos vão embora nesse mesmo dia. E os irmãos e os jovens vão ficar sozinhos naquele lugar. Todos entram no hotel e os amigos do Danny acham aquilo muito estranho, principalmente os irmãos. Mas o Danny tá achando tudo no mais belo normal, cogitando até morar ali, sendo que acabou de chegar. E apesar dos seus amigos já quererem ir embora, ele com um discurso no jutsu convence eles a ficar. Mata esse danado! Até dá pra passar um pano pra ele, porque imagina você na vida adulta, descobrir que é adotado e do nada chega uma chance de conhecer sua família, suas origens e finalmente ter um verdadeiro lar. O bicho tá se sentindo muito acolhido. E ele tem vários problemas psicológicos também, chegando ao ponto dele tentar contra a própria vida. E essa premissa até que é interessante, uma pena que estamos no filme meia boca. Lixo. E que o Danny no final do filme fica completamente maluco. E lembra daqueles velhos? Olha a pancada que uma tomou. Isso, rapaz? Tenha calma, meu filho, não faz... Rapaz, os bichos estão com poder agora, hein? Sim. E os canibais estão valendo mais nada mesmo. Mais uma vez, eles são controlados. Dessa vez, pelo Jackson. E o bicho tá puto com eles, porque os canibais também vivem no hotel. E se eles começarem a matar todo mundo, igual fizeram com a velha e os ciclistas, vão acabar prejudicando os planos com o Danny. E basicamente, o plano consiste em fazer o Danny e a Sally, como são parentes, né? Fazer um... tchaca-tchaca na buchaca. Pra criarem canibais, como Três Dedos, o Dente de Serra e um Olho. Porque, pra nascerem como eles, com super força, super burros e super deformados, precisam de dois genes fortes da mesma família. Porque se for fraco, vai nascer uma pessoa comum, como a própria Sally e o Jackson. E os dois estão preocupados porque os três são os últimos meio que soldados da família, e precisam urgente procriar mais. E como a própria Sally e o Jackson já tentaram e não deu certo, ela então vai tentar com o Danny. E até que faz sentido esse plano, mas o jeito que eles convenceram o Danny a cooperar é totalmente inelógico. Mas vocês vão ver já já. Será que eu fui claro? Você me entendeu? Droga, porcaria de vida que também não deixa eu fazer nada. O Brian e a Gillian vão até o mercado, e lá eles encontram um mural de desaparecidos. E esse mural nem cabe mais papel, de tanta gente que os canibais mataram e não encontraram um corpo. E olha o Zac Efron. E quando eles estão lá vendo as fotos, um policial chega com um cartaz daquela velha lá. Ela já foi dada como desaparecida. E ele vai até o hotel, já que lá foi o último local que ela foi vista. Mas esse policial nem dá pro cheiro e acaba morto pelo Três Dedos. E essa cena inteira dele morrendo tem todo um paralelo com o Danny, porque o Jackson leva ele pra caçar. E o filme tenta filosofar aqui, com o Jackson indiretamente narrando tudo que o Três Dedos está fazendo. Espalha iscas, atrai o veado para você. Ao mesmo tempo mostrando no que o Danny ia se tornar no futuro. Ia ser igual ou até pior que eles. Uma flechada mortal.
Falecer. Essa parte eu expliquei de uma maneira meio burra, mas gostei da intenção do diretor de elaborar essa morte do policial. Até porque nessa franquia, policial tem 1 segundo de tela. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Um dos amigos do Danny vai procurar por ele, até porque o bicho tá demorando demais. E no caminho, ele vê o Dente de Serra, comendo a corça que o Danny matou. Cara, que droga é essa? E o bicho dá uma carreira que, rapaz, ele atropela o Danny. E os dois vão morro abaixo. Nessa queda, o Danny cai bem no arame farpado, machucando a perna. E que cena agoniante. A Sally então vai lá tratar dele, passa um remédio e começa a tirar a roupa dele, querendo umas segundas intenções. Mas a Tony chega no quarto e acaba com a festa dela. O que tá... E a Tony e o Danny começam a própria festa. Meu Deus do céu. Depois dessa caçada, o Danny vira o cabeção, joga seus remédios fora e decide que vai morar por ali, deixando geral sem entender nada. Cada um vai para um canto pensar nessa decisão do Danny e a Jillian percebe que tem vários itens valiosos nesse hotel. E ela e o seu namorado Brian começam a roubar várias coisas para depois vender. Eu sou ladrão, rapaz. E literalmente do nada, o Brian olha para uma parede, vai até lá e descobre uma passagem secreta. Tá bom. Uma das top 50 cenas mais sem sentido desse filme. E entrando lá dentro, eles se tornam as primeiras vítimas dos canibais. Os dois encontram uma espécie de salão da sacanagem. E a Jillian para de querer roubar as coisas e começa a atiçar o Brian. E pela terceira vez, começa uma safadeza. Eu sou obrigado a falar. Que merda, hein? Resultado, os canibais aparecem de fininho. Dão uma pancada no Brian que, velho, afunda a cabeça dele. Mas o bicho continua vivo, mas totalmente indefeso. Já a Jillian tem a perna arrancada, simplesmente na força bruta. Esses três estão potentes nesse filme, hein? E o Brian não morre ainda, porque do nada surge a Sally, dizendo pra eles deixarem ele vivo. Ela então leva o Brian pro quarto pra querer ajudar ele. Não. Ela quer mesmo é abusar dele. Mas acaba que não dá certo, porque o Jackson surge e ela então mata o Brian. O Danny, que agora tá meio louco, tá mais fácil de manipular. E os irmãos levam ele pro vilarejo dos canibais. E é a primeira vez que tem tantos reunidos assim. E os dois contam a história e o plano deles, que eu já comentei com vocês. E velho, eles oferecem uma bebida pro Danny e quando o bicho bebe esse corote, ele fica drogado instantâneo. Assim como essa bebida, Hot Springs é um testamento de família. É um lugar para nossa gente se reunir. Tanto que o amigo dele, que estava seguindo eles, é capturado e morto bem na frente dele. E o Danny nem tinha pra isso. Onde é que eu tô? E depois daquele corote e uma dose de sangue do próprio amigo, o Danny fica totalmente chapado. E a Sally finalmente consegue usar o Danny. Mas ele tava tão louco que achou que era a Tony. Mas... Errou. E essa família é muito unida, hein? Todo mundo assistindo a sapecagem. Que deselegante. No outro dia, o Danny volta pro hotel. E seus amigos percebem que o bicho não tá puro. Teve um churrasco. Ah, parece legal, é. E põe ele pra dormir. E agora, finalmente, vamos pro final do filme. Enquanto o Danny dorme, os três que restaram veem o Jackson cozinhando carne humana. E no desespero, eles são vistos. E um por um, vai morrendo. O primeiro que toma é o Charlie, que é encurralado pelos três canibais juntos. E o Três Dedos coloca uma mangueira de bombeiro dentro da bunda dele e língua a água. E o bicho começa a inchar até que explode. Caralho. A Tony e o Rod se separam. E o Rod, coitado, pisa em uma armadilha de urso. E os canibais dão cabo nele. A Tony vai procurar o Danny, mas acaba encontrando a Sally. E as duas começam uma lutaria, onde a Sally se dá mal, porque tem a cara queimada e leva 2 tiros da Tony. Sou foda. E quando ela ia matar de vez, o Danny surge para proteger sua irmã. E quando a Tony ia ser morta pelo Jackson, o Danny protege ela também e diz para ela fugir. Fuja. E não olhe pra trás. O Jackson pega ela de novo, mas a Tony não tá pra brincadeira. Usando uma faca disfarçada de chave, ela mata o Jackson brutalmente. Não sabia que uma chave fazia tanto estrago assim. Eu também. Os canibais aparecem e agora o Danny não quer ajudar ela não. A lógica do Danny ajudar ela e depois de um segundo querer matar é inexistente, né? E assim todos os jovens são mortos.
Se passa um tempo e o Danny, que apesar de ser doido, é muito inteligente. Ele reabre o hotel e a última cena é ele e a Sally e os canibais reunidos no salão da sacanagem, tentando fazer um filho, enquanto os canibais ficam só assistindo. Super lixo. Eu sou tarado no sexo. E bom, se aquele tchaca-tchaca na fogueira entre os dois não deu certo, eu acho que é bem possível essa ser a última geração dessa família. Mas nunca saberemos. Ou será que não? Ah, eu não sei. E velho, eu vou parecer mais louco que o Danny agora, mas esse filme, depois do primeiro e o segundo, é o meu favorito. Agora deu carai mesmo, viu? Não tem um motivo lógico pra isso, deve ser algo sentimental mesmo. Até porque esse filme, pensando racionalmente, é o pior da franquia. Mas velho, assistindo esse filme me fez lembrar muito a época que eu assistia filmes do SBT. Eu gosto demais desse filtro que eles usam no filme, meio cinzento. Nossa, dá nostalgia demais. E apesar desses jovens serem os piores da franquia e parecerem todos iguais, eu ainda prefiro eles do que os outros filmes. Você é maluco, é? Tirando, né, o primeiro e o segundo. Ah, bom, então assim sim. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. E é isso. Finalizada a primeira saga do canal de Pânico na Floresta. Ainda existe lá o Fundação, mas eu dei uma olhada e não tem muito nexo não. É totalmente diferente. Então eu vou fazer diferente. Vou fazer um compilado. Vou pegar todos os vídeos e colocar em um só, menos a Fundação. Mas é isso. Valeu por ter assistido e nos vemos na próxima saga, que vai ser sobre Premonição. Então é isso, galera. Falou!